Eu espero em sua palavra. Hosana ao Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um momento, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos, este ano, o ano A, lendo o Evangelho de São Mateus. E é interessante nós entendermos um pouco. Se eu sair daqui, vocês não conseguem gravar, né? Aí fica difícil para Pascoal, né? Tá dizendo, desculpa. Padre não se contenta. Vou descer. Descer direito. Nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus e é importante nós entendermos que cada momento do Evangelho tem um modo próprio para nós entendermos a sua mensagem. São Mateus, o Evangelho de São Mateus, tem primeiro a infância de Jesus, e no final a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas no meio do caminho, quando ele fala da mensagem de Jesus, o magistério de Jesus, São Mateus divide em 5 grandes blocos. O primeiro bloco é muito conhecido, que é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, de alguma maneira, é fácil de entender, porque ele é direto. Vós ouvistes o que disseram os antigos: olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. É direto. O que essa mensagem faz, o que eu preciso fazer com ela, melhor dizendo, é trazê-la para o meu coração e aplicá-la na minha vida. Existem casos concretos onde eu tenho que dizer diante de Deus: eu não farei olho por olho, dente por dente. Eu amarei o meu inimigo, eu perdoarei. É concreto. O segundo grande bloco dos discursos de Jesus, nós lemos, é o discurso das parábolas. Aí já entra um pouquinho de complicação, porque como a parábola é uma linguagem simbólica, eu preciso entender o que cada símbolo da parábola diz, para conseguir captar a sua mensagem. O reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Eu tenho que entender que a semente é a palavra de Deus, e que os tipos de terreno são os corações que acolhem essa palavra, De acordo com o coração,
a palavra dará mais ou menos frutos. Mas no que diz respeito às parábolas, essas histórias que Jesus contava, simbólicas, já tem um certo complicador, né? A gente tem que entender um pouco a parábola para conseguir retirar a mensagem. E agora nós estamos lendo o terceiro grande bloco do discurso de Jesus, que é o discurso dos milagres. E também, para nós retirarmos a mensagem dos milagres, nós temos que levá-lo para uma certa reflexão. Eu costumo dizer que, bom, primeiro é importante que os evangelhos nos tenham transmitido os milagres de Jesus, porque só Deus faz milagres. Se Jesus fez milagres, isso diz que Ele é Deus. Mas o verdadeiro milagre não para, como nós conversávamos na semana passada, no aqui e agora daquele acontecimento. Nós vemos semana passada a multiplicação dos pães, né? O milagre não foi só para aqueles que comeram os pães. O milagre também é para nós. Para eles, encheu a barriga, mas não só a barriga. Precisou encher também o coração. Nós falávamos sobre isso, né? No Evangelho de São João, Jesus é mais claro do que aparece no Evangelho de Mateus. Porque em João, Jesus diz claramente: vocês me procuram porque comeram o pão e ficaram satisfeitos, mas não porque viram o sinal e acreditaram. Trabalhai pelo alimento que dura até a vida eterna. O verdadeiro milagre não é só o aqui e agora. O aqui e agora a ciência pode fazer. O verdadeiro milagre é aquele que dura para a vida eterna. Então, quando nós meditamos os milagres de Jesus, nós precisamos procurar neles o alimento que é eterno. Semana passada, multiplicação dos pães e dos peixes. E hoje, qual é o milagre? Jesus que caminha sobre as águas. Esse é o milagre de hoje. E assim como da semana passada, é um milagre testemunhado nos 4 evangelhos. O que significa que é um milagre importante. Toda a liturgia da palavra de hoje, o evangelho que traz esse milagre, São Paulo, que na segunda leitura fala do seu sofrimento por não ver os seus irmãos de raça convertidos, e na primeira leitura, o caso de Elias, né? Que vê do alto do monte Sinai, ou Horebe, é o mesmo monte, mas tem 2 nomes, né? Do alto do monte Horebe, vê a passagem de Deus. Nos 3 fatos, existe uma espécie de sequência, que nós podemos aplicar à nossa vida. Então, a mensagem de hoje é nós compreendermos essa sequência, e não só aplicá-la à nossa vida, hoje é dia dos pais, né? Também aplicá-la à vida das famílias, também aplicá-la à vida da igreja, para nós entendermos o agir de Deus e o adorarmos. Se lembram que o final do Evangelho é que os apóstolos se prostraram diante dele e reconheceram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse tem que ser o final da sua homilia, senão o padre é incompetente. Se a gente não termina hoje adorando a Deus, reconhecendo a ação de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no caminhar do povo de Deus, então o padre não conseguiu fazer uma boa homilia. Então já fica aí o critério para a avaliação final de vocês. No final vai ter um papelzinho, todo mundo escreve ali e a gente vê o que faz, tá certo? Vamos começar então pela primeira leitura. Qual é a sequência? A sequência é, em primeiro lugar, uma grande provação, um momento em que parece que tudo está perdido, e em segundo lugar, compreender que nesse momento existe uma espécie de sentido mais aguçado para entender onde está Deus e qual é a sua presença, e aí descobrir a Deus, a sua misericórdia e adorá-lo. Essa é a sequência, né? Qual foi a grande provação de Elias? Primeira leitura de hoje. Elias é o protótipo de todos os profetas do Antigo e do Novo Testamento, e quando Elias foi chamado por Deus, se coloca no lugar de Elias. Ele era o único profeta de Deus em Israel. Uma vez, quando eu era reitor de seminário, eu coloquei essa questão para os rapazes, né? Se você fosse o único padre da diocese, ou o único seminarista deste seminário, você perseveraria? Eu me lembro que um entrou em crise e falou: gente, eu acho que não. Mas nós precisamos nos perguntar: se você fosse o único católico de Cantagalo,
você continuaria? Procuraria a Eucaristia para adorá-la? Seria devoto da Santíssima Virgem? Continuaria vivendo e dando testemunho da sua fé? É uma pergunta. Contra esse único profeta havia 450 profetas de Baal. É muito, tá bom? Não é só isso, hein? E mais 400 profetas de Aserá, 2 falsos deuses que tinham tomado conta de Israel, o culto a esses falsos deuses, né? E só sobrava o Elias. O que ele fez? Chamou os 450 profetas de Baal, levou para o alto do Monte Carmelo e os desafiou, e venceu. E não só ganhou dos profetas, mas ganhou também o ódio da rainha Jezabel, que disse: essa noite não cai antes que eu te mate. Então foi assim, diretamente uma ameaça de morte imediata. Quando Elias ouviu essa ameaça de morte, ele que era um profeta de Deus, o que ele fez? Correu muito, fugiu, porque ele sabia que se a rainha pegasse, ela caiu. Elias encetou para o deserto e foi. Andou tudo que podia, né? Eu acho que nem olhou para trás, que vai que ele olha para trás e se atrasa, né? Vai reto, vai reto, vai reto. E encontrou uma sombra no meio do deserto, que eu acho que para parar tem que esperar uma sombra, né? Hoje a gente viu o sol desse veranico, como é que estava, né? Encontrou uma sombra, e quando ele encontrou a sombra, ele desanimou. Falou: olha, achei a minha sombra, achei meu pedaço de chão para morrer, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais, não tem mais jeito. Como é que eu sozinho vou lutar contra um reino inteiro, né? Deus ali consolou Elias, enviou um anjo com um alimento que era um pão misterioso, né? O pão assado na brasa, e tinha então, em cima dele tinha cinzas, né? É um símbolo da Eucaristia. As cinzas são símbolo da paixão, o pão da paixão, o pão da quinta-feira santa, né? Símbolo da Eucaristia. Com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites e chegou no Horebe, o monte de Deus, que é o mesmo monte Sinai. É a primeira leitura que nós vemos hoje. Então nós entendemos a sequência, né? Elias não estava no monte Sinai de férias, não era um resort. Elias estava fugido, escondido. Imagina o coração de um fugitivo. Será que vai chegar agora o exército? Será que a rainha vai me achar aqui? E Elias procurou um lugar onde o povo tinha encontrado a lei do Senhor e recebeu uma promessa: fica de pé no monte e eu passarei. E aí o que diz a primeira leitura? Primeiro chegou um vento que destroçava os penhascos. Está parecendo que a gente está vivendo agora ultimamente no Brasil, né? Um vento terrível. Mas Deus não estava no vento. Em segundo lugar, também tem aparecido no noticiário, né? Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em terceiro lugar, mais uma vez o noticiário, veio um fogo, um incêndio, mas Deus não estava no fogo. Depois veio a brisa suave, Elias cobriu o rosto em sinal de adoração e reconheceu ali a presença de Deus. Muito interessante, porque Baal, que é o falso Deus contra o qual ele estava lutando, era o Deus do terremoto, era o Deus da ventania, era o Deus do fogo. As pessoas adoravam a Baal com medo, que vai que a gente não ajuda esse Deus, ele manda um terremoto para a gente. Era mais ou menos assim. Não era um Deus de amor. Agora, diante da brisa suave de Elias, aquele Deus que parecia poderoso no terremoto, simplesmente pareceu um Deus destemperado, um Deus que não se controlava direito, meio treme-treme, né? Porque o verdadeiro Deus é Senhor e governa o mundo na brisa suave. Esse é o Deus que nós precisamos esperar. Seria uma loucura esperar pelo amor de Deus, esperar que a tribulação passe, que a tempestade passe, se o Deus que nós esperamos não fosse o Deus amor. Primeira leitura de hoje. Vamos agora dar o segundo passo, que é a segunda leitura. Elias é o profeta protótipo, modelo dos profetas. Segunda leitura é São Paulo. São Paulo é modelo do quê? Dos evangelizadores, né? Dos missionários, dos catequistas. São Paulo é um grande pregador da palavra de Deus. E ele diz hoje,
na segunda leitura, qual é a sua tribulação. Quem faz aí a escola de adoradores, né? Nós justamente estávamos estudando a carta de São Paulo aos Romanos, né? E nós vimos isso no último encontro. Qual é a grande dor de São Paulo? Ele diz hoje: tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado de Cristo, em favor de meus irmãos, os da minha raça. A dor de Paulo é a seguinte: ele prega para todo mundo, mas os da raça dele não o escutam. É mais ou menos aquela história, né? Eu falo para todo mundo de Deus, mas lá em casa ninguém me escuta. Converto um monte de jovens, mas não converto os meus filhos. É mais ou menos assim. Todo mundo pede oração para mim, pede que eu reze, mas lá em casa nem uma Ave Maria me pedem. Que coisa, né? É a contradição do missionário. Nós não trabalhamos no campo que nós queremos. Nós trabalhamos no campo que Deus aponta. E muitas vezes não é o que nós gostaríamos. Mas não se preocupe. Deus levantará alguém para trabalhar no campo que você precisa na sua casa. Essa é a nossa confiança, né? E essa é a confiança de Paulo. Paulo é um homem de Deus. Teve uma experiência real com Cristo. E qual foi então a conclusão de Paulo? Quem lê lá na carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. Ele começa como nós lemos hoje, uma dor profunda. E como é que São Paulo termina o capítulo 11 da carta aos Romanos? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os teus juízos e impenetráveis os teus caminhos. São Paulo vai dizer o seguinte: se a rebeldia do meu povo redundou em bênção para o mundo inteiro, o que não será quando o meu povo se voltar para Cristo? E essa era a confiança dele. Deus não faz nada pela metade. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando o antigo povo de Abraão se voltar para o Cristo Senhor, será o último sinal e virá o Filho do Homem. É o que ele diz. Eu tenho certeza que Deus está cuidando do meu povo. Olha que coisa linda. Esse é o coração de um místico, de um homem que olha para Deus e o conhece. Esse é o Deus diante do qual vale a pena cobrir a cabeça, não porque ele faz um terremoto lá fora, mas porque na brisa suave ele é Senhor. Deus não perde batalhas. Essa é a confiança de Paulo. E agora nós vamos para o Evangelho, que é a terceira leitura. E a história é a mesma. Tribulação, momento em que você acha que não tem jeito de resolver, e termina com a adoração e a confiança em Deus. Qual é a tribulação? Jesus Cristo faz o milagre, despede as multidões e sobe sozinho para o monte. E aí chama Pedro, que era o chefe, né, dos apóstolos, e os outros 11 marmanjos, né, e entrega para eles barco, noite e tempestade. Te vira dele, passa para o outro lado. É mais ou menos isso. Na anterior tempestade acalmada, se nós lembramos bem da história, Jesus estava no barco. Tinha tempestade, estava tudo ruim, né? Mas Jesus estava dormindo no barco. Quer dizer, se tudo der errado, eu acordo o homem e resolve. Mas e agora? Pedro, responsável pelo grupo, com os outros 11, no meio de uma noite sem estrelas, porque o vento era contrário, não estava um bom tempo. No meio da noite, com o vento contrário, numa tempestade, sem Jesus. Eu acho que essa é uma meditação que vale muito a pena fazer hoje também para o Dia dos Pais, né? Para as mães também, as mães podem pegar também. Quantas vezes a gente se acha, às vezes, num barco sem Jesus, né? Para não dizer num barco sem cachorro, a gente fala num barco sem Jesus. Pois esse é o tema. O que resta diante de um momento em que nós não vemos uma saída? Esperar, porque ele virá. O Evangelho de hoje diz que por volta das 3 horas da manhã,
O texto original diz na última vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, antes um pouco do amanhecer, Jesus veio caminhando sobre as águas. Não dá para dizer melhor que ele fez tudo o que podia para vir, porque os seus estavam precisando. E ele precisava também que os seus precisassem dele, né? Para que ele manifestasse a sua glória. Essa é a verdade. E Jesus então vem caminhando sobre as águas, diz para os discípulos que é ele não é um fantasma, e São Pedro, que é o atiradinho da história, fala: bom, se é o Senhor, manda que eu caminhe sobre as águas, que eu vá até o Senhor também, caminhando sobre as águas. E o que Jesus Cristo diz? Vem. E podia ser aí o final da história, né? São Pedro vai, abraça Jesus, os dois vêm, um dando o braço no ombro do outro, os dois chegam na praia. Podia ser assim, né? Essa é a história que nós faríamos na nossa cabeça. Muitas vezes, quando nós iniciamos um casamento, iniciamos um trabalho, uma pastoral na igreja, padre quando se ordena, uma beleza, né? Na nossa cabeça a gente acha assim: vou surfar, vai dar tudo certo, eu vou caminhar sobre as águas e essa vai ser a minha vitória. Isso aí está na nossa cabeça, mas a história não termina. São Pedro, quando viu o vento, a tempestade, desviou o olhar de Jesus e afundou. Quem é aqui que vai ser capaz de jogar uma pedra em Pedro? Quem aqui nunca se distraiu com a tempestade? Quem aqui nunca afundou? Quem aqui não precisou 1, 2, 3 e 1000 vezes se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar? São Pedro ali não foi melhor nem pior do que nenhum de nós. E Jesus sabia disso. A vitória de Pedro não foi ter caminhado sobre as águas. A vitória de Pedro vem agora. Quando Pedro está afundando, o que ele diz? Senhor, salva-me. Vamos repetir isso? Senhor, salva-me. Essa é a vitória de Pedro. E essa é a nossa vitória. Por quê? Porque o Senhor não está longe. Ele está perto. E nós o acessamos pela prece, pela oração confiante. Senhor, salva-me. E o que Jesus fez? Estendeu o braço, tirou a Pedro das águas, né? E aí continua o Evangelho: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa é a vitória de Pedro. Não foi a vitória dele ser colocado no pedestal, foi a vitória de os 11 junto com ele se prostrarem e reconhecerem o Deus verdadeiro. Muitas vezes a vitória de Deus não acontece porque nós não estamos dispostos a descer do pedestal. Eu quero que seja a minha vitória, o meu like, a minha curtida, a minha foto. Esse é o problema. Muitas vezes, diante do mundo, a gente está afundando. Não tem problema não. Se o meu barco se ajoelha e se prostra diante de Jesus e diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, essa é a minha vitória. Era isso que Elias queria. O que Elias queria? Ser o grande profeta? Não, ele queria que o povo inteiro se prostrasse e adorasse a Deus. O que São Paulo queria? São Paulo queria agora que todo mundo batesse palma para ele? Não, ele queria que o povo dele se prostrasse diante de Deus. E quem conseguiu isso na liturgia de hoje foi Pedro. E nós precisamos conseguir isso também. Não porque a gente está no pedestal, não porque eu caminho sobre as águas, não porque eu dou choque, que eu flutuo, mas porque eu sou temente a Deus e sou humilde o suficiente para dizer: Senhor, salva-me. É isso que está faltando. Quanta gente presa em si, né? Eu não confesso, eu não vou falar com o padre, eu não vou no grupo de oração, não vou pedir oração, não vou dobrar essa pulseira, não vou falar para ninguém que a minha família está precisando, não vou, eu estou ótimo, todo mundo me vê, eu estou ótimo. Perdeu. Senhor, salva-me. E Ele nos salva.
Essa é a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,